Envolvido na escuridão de uma noite de verão, um recruta da marinha caminhava tranquilamente por uma estrada. De repente, um enorme objeto paira acima dele. Ele atira-se no chão para evitar ser atingido. Seu rosto fica branco de pânico. Eram 2 da manhã do dia 3 de setembro de 1965. Assim começou o incidente em Exeter, uma série de aparições oficialmente qualificada como um legítimo caso envolvendo um objeto voador não identificado. Em setembro e outubro de 1965, diversos avistamentos na cidade de Exeter, em New Hampshire, estado norte-americano, foram cuidadosamente investigados e documentados pelas autoridades locais e federais. Os acontecimentos daquela noite tiveram uma atenção especial em relação a outros avistamentos devido à credibilidade dos oficiais Eugene Bertrand e David Hunt da polícia de Exeter, bem como de Reginald Stretch Toland, que era despachante e funcionário superior da polícia. Foi ele quem recebeu o agitado adolescente Norman Muscarello, que fora à delegacia onde afirmou ter visto um OVNI. Um relato similar fundamentaria sua história. Mais cedo, o policial Bertrand teria encontrado uma mulher parada ao longo da rodovia 101, perto de um viaduto a 4 km de Exeter. Ela disse que um enorme objeto silencioso, vermelho e brilhante a havia perseguido desde a cidade de Epping por quase 12 quilômetros. O objeto tinha se aproximado bastante de seu carro antes de aumentar sua velocidade e desaparecer. Bertrand não viu nada, apenas uma estrela brilhante, e disse para a mulher ir para casa. Toland também falou com a mulher, que lhe disse que tinha sido perseguida por um objeto grande e redondo, com luzes vermelhas e voando a baixa altitude. 1 hora mais tarde, Bertrand recebeu um telefonema de Toland para que voltasse à delegacia imediatamente, porque um adolescente, Norman Muscarello, estava dizendo que tinha visto um disco voador. O jovem o levou até o local onde ele havia visto a espaçonave. Mesmo não encontrando nada, Bertrand foi instruído a verificar o local juntamente com Muscarello antes de voltar à delegacia. De repente, no local, cavalos de um celeiro próximo começaram a se agitar e relinchar. Os cães da vizinhança começaram a uivar. Muscarello então gritou: "Olhe, lá vem ela!" Então viram um objeto luminoso surgir por detrás das árvores. O OVNI passou a cerca de 100 metros deles em silêncio. Bertrand caiu no chão e sacou sua arma. O policial relatou que era um objeto enorme e escuro, tão grande quanto um celeiro, com luzes vermelhas. Disse que ele parecia piscar, ia para frente e para trás, e foi na direção dos dois. Bertrand disse que ficou gritando que iria atirar. Ameaçou várias vezes, mas não o fez. Aterrorizados, ambos entraram no carro da polícia e notaram que o objeto não tinha asas e não fazia barulho algum. Já a caminho da delegacia, eles ainda puderam ver o objeto decolar, balançar, realizar manobras impossíveis para os aviões daquela época, antes de disparar em direção à cidade de Hampton. Toland recebeu uma ligação pouco depois de uma telefonista de Hampton, dizendo que um motorista aflito tentou contatar a polícia de um telefone público. Ele gritou com o operador, dizendo que estava sendo perseguido por um disco voador e que foi em sua direção, e que o objeto ainda estava lá fora. Segundo o relatório do Departamento de Polícia de Hampton, abre aspas, no dia 3 de setembro de 1965, o Departamento da Polícia de Exeter relatou o aparecimento de um objeto voador não identificado sobre a área. As unidades 2, 4 e a base aérea de Peace foram alertadas. Às 13h17, recebemos uma ligação de uma telefonista de Exeter e do oficial Toland, informando que um homem havia telefonado dizendo que havia sido perseguido por um OVNI antes de ter a sua ligação cortada. O projeto Blue Book investigou o caso e concluiu que não sabia como explicar os avistamentos e que as 3 testemunhas pareciam ser pessoas razoáveis e de confiança, especialmente os 2 policiais. O Pentágono sempre negou os avistamentos,
mas o evento foi lido em uma sessão do Congresso norte-americano em 1966 pelo pesquisador Raymond Fowler, representante na época do Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, NICAP. E pela primeira vez o assunto esteve na pauta dos políticos. Fowler estudou o caso e descobriu outros aspectos ligados ao evento. Segundo o pesquisador, a mãe de Muscarello viu desenhos confidenciais do local onde o OVNI teria pousado quando 2 oficiais da aeronáutica foram à sua casa interrogá-la. Seu vizinho foi obrigado por homens da Força Aérea a tapar esses buracos deixados pelo objeto no solo. Segundo Fowler, as galinhas da fazenda onde ocorreu o evento pararam de pôr ovos. Um oficial da Força Aérea foi visto comprando todos os jornais que publicaram a história. O comandante da base aérea foi visto em trajes civis investigando o caso. Em virtude da reputação das testemunhas envolvidas no caso e do testemunho de Fowler no Congresso em abril de 1966, os Estados Unidos da América admitiram que o caso Exeter envolveu realmente um objeto voador não identificado.